O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Bom dia, irmãos. Hoje é um dia especial, 117 anos da Igreja Presbiteriana de Pinheiros. Nós estamos com uma série de mensagens aqui, aprendendo com Deus sobre como realizar a obra dele. E agora no culto das 8, nós aprendemos com Gideão, o nosso herói da fé. Agora nós vamos aprender com Davi. Abra a sua Bíblia, por favor, no primeiro livro das Crônicas, capítulo 28 e 29. E agora, como aula, é mais fácil a gente poder trabalhar o texto bíblico, porque nós queremos fundamentar todos os nossos estudos na palavra de Deus. Aliás, um sermão e um estudo é a explicação de um texto bíblico, com aplicações para a nossa vida prática. E nós louvamos a Deus pela história da Igreja de Pinheiros, esses 117 anos, a geração passada que trabalhou para a gente herdar o que temos hoje, e a geração presente que está aí firme, e a geração futura que herdará, que nós teremos o prazer e o privilégio de passar o legado, né? E 1 Crônicas, capítulo 28, verso 29, Davi, ele nos ensina princípios para fazermos a obra de Deus. Vamos ler juntos? Vamos estudar aqui, vamos ler a divisão do texto. Primeiro, nós vamos ler o capítulo, apontar no capítulo 8 alguns princípios, ou dois princípios fundamentais. E depois no capítulo 29, outros princípios que ele vai nos ensinar sobre como ofertar para Deus, como é que nós devemos trabalhar para a obra de Deus. O capítulo 28 começa então, Davi convocou para Jerusalém todos os príncipes de Israel, os príncipes das tribos, os capitães dos turnos que serviam o rei, os capitães de 1000 e os de 100, os administradores de toda a fazenda e possessões do rei, e de seus filhos, como também os oficiais, os poderosos e todo homem o quê? Valente. Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos, meu povo, irmãos meus e povo meu. Era meu propósito, de coração, edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus. E eu tinha feito o preparo para edificar. Porém Deus me disse: não edificarás a casa ao meu nome, porque és homem de guerra e derramaste muito sangue. O Senhor Deus de Israel me escolheu de toda a casa de meu pai, para que eternamente fosse eu rei sobre Israel. Porque a Judá escolheu por príncipe a casa de meu pai, a casa de Judá. E entre os filhos de meu pai, se agradou de mim para me fazer rei sobre todo Israel. E de todos os meus filhos, porque muitos filhos me deu o Senhor, escolheu ele Salomão para se assentar no trono do reino do Senhor sobre Israel. Vamos ler juntos, 6 e 7. E me disse: teu filho Salomão é quem edificará a minha casa e os meus atos, porque eu escolhi para filho, e eu lhe estabelecerei o seu reino para sempre. Se perseverar ele em cumprir os meus mandamentos e os meus juízos, como até o dia de hoje. Amém. Versículo 11. Deu Davi a Salomão seu filho a planta do pórtico, com as suas casas, as suas tesourarias e os seus cenáculos, e as suas câmaras interiores, como também da casa do propiciatório. Também a planta de tudo quando tinha em mente, com referência aos atos da casa do Senhor, e a todas as câmaras em redor, para os tesouros da casa de Deus, e para os tesouros das coisas consagradas.
e para os turnos dos sacerdotes, dos levitas, e para toda a obra do ministério da casa do Senhor, e para todos os utensílios para serviço da casa do Senhor, especificando o peso do ouro para todos os utensílios de ouro de cada serviço, também o peso de prata para todos os utensílios de prata de cada serviço, o peso para os candeeiros de ouro e suas lâmpadas de ouro, para cada candeeiro e suas lâmpadas segundo o uso de cada um. Também o peso do ouro para as mesas de proposição para cada um de per si, e como também a prata para as mesas de prata. Versículo 19, tudo isso, vamos ler juntos? Tudo isso, disse Davi, me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras desta planta. Vamos ler juntos? Versículo 20, bem forte. Disse Davi a Salomão, seu filho, sê forte e corajoso, e faz a obra. Não temas, nem te desanimes, porque o Senhor Deus, meu Deus, há de ser contigo. Não te deixará, nem te desamparará, até que acabes todas as obras para o serviço da casa do Senhor. Amém. Versículo 29. Disse mais o rei Davi a toda a congregação, Salomão, meu filho, único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente. Esta obra é grande, porque o palácio não é para homens, mas para o Senhor Deus. Versículo 10. Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse, bendito és tu, vamos juntos? Bendito és tu, Senhor, Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade em teu, Senhor, é o poder, a grandeza, a honra, a vitória e a majestade. Porém, teu é tudo quanto há nos céus e na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltastes por chefes sobre todos. Riquezas e glória vêm de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dá força. Vamos ler juntos? Versículo 13 e 14. Bem forte. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu glorioso nome. Porque quem sou eu e quem é o meu povo para que pudéssemos dar voluntariamente essas coisas? Porque tudo vem de ti e das tuas mãos tu damos. Amém. Meus prezados irmãos, uma das coisas mais impressionantes que a gente aprende na Bíblia é como Deus realiza a sua obra. Como Deus realiza a sua obra. Quem aqui não gosta de correr risco? Levanta a mão. Não gosta de correr risco. Você não compra a prazo. Você não viaja sem seguro. Tem aqui? Se for viagem internacional, principalmente. Tem umas coisas na Bíblia que eu acho interessante. Quando Deus foi construir o tabernáculo, lembra disso? Êxodo capítulo, a partir do capítulo 25. Deus primeiro, antes de começar a obra, Ele convocou o povo a contribuir. Depois que o povo contribuiu, Deus disse para o povo, não precisa contribuir mais. Nós já temos o dinheiro para fazer o quê? A obra. Você se enquadra nisso? Seu perfil é esse? Você diz, pastor Arioval, nós vamos fazer a obra, mas primeiro nós temos que ter o quê? O dinheiro. Os americanos trabalham assim, as igrejas americanas. O orçamento de 2022 é gasto em 2023. O que gasta em 2024 é arrecadado em 2023.
Porque nós não queremos correr o quê? Risco. Davi foi convocado também para construir o templo. E na hora de construir o templo, o que Davi fez? Diz, todo mundo vai o quê? Contribuir. Então ele ajunta todo o dinheiro para depois fazer o quê? A obra. Você gosta disso ou não? Eu gosto. Deus também age assim. E é muito fácil fazer assim, não é? Porque você não precisa correr risco. Você só faz o quê? O cheque. Já tem um dinheiro. Mas Deus também nos ensina que a obra dele é feita com risco. Então Deus poderia tirar o povo do Egito sem precisar passar por meio do mar vermelho. Eles poderiam rodear o mar e ir embora. Mas o que Deus faz? Deus leva o povo e encurrala o povo no mar vermelho. Era o mar vermelho na frente e o exército de Faraó, o poderoso exército de Faraó, atrás. Então, para que o povo avançasse, tinha que ter o quê? Um milagre. O mar precisava o quê? Se abrir. Você gosta disso ou não? Você gosta de viver perigosamente? Você diz, pastor, eu sou da área de TI. Eu não gosto, eu quero a planilha pronta, o dinheiro na conta, esse negócio de correr risco. Deus vai começar a batalha com Josué, a conquista com Josué. E a conquista é muito linda, porque Deus dá uma terra, mas a terra está o quê? Ocupada. E para ocupar a terra que mana leite e mel, tinha que tirar o quê? Os residentes, o quê? Da terra. E a primeira cidade que Josué enfrenta é a fortaleza de Jericó. Qual é o método de Deus? Qual é o método de Deus? Qual é a estratégia de Deus? Vocês se lembram ou não? 7 dias da semana, todo dia o povo ia, rodeava a cidade de Jericó e voltava. No 7º dia, rodear 7 vezes. 7 vezes. No 7º dia, tocar a trombeta para o muro o quê? Cair. Isso é coisa de doido, não é? Outro dia tinha um doido aqui, correndo em torno da... Pastor, o que eu faço? Deixa, isso é coisa de doido. Ele estava correndo em torno da livraria. Coisa de doido. Deus vai vencer o exército filisteu usando o adolescente, o poderoso exército dos filisteus, usando o adolescente, e na minha linguagem é um badoque, um estilingue, e 5 pedras. É risco ou não? Todo mundo estava com medo. E Deus usa quem? Quem, Davi? Foi a estratégia de Deus. Deus não abriu uma rede de Carrefour no deserto. Deus diz, vocês vão comer o quê? Maná. 38 anos, 40 anos, todo dia chovia o quê? Maná do céu. Pastor, e eu perguntava logo, e se der aí uma trovoada, um ciclone, vai ter maná? Jesus diz para os seus discípulos que estavam tentando despedir o que é a multidão. Era tarde. Uma multidão ao redor de Jesus. Jesus chama os discípulos e diz, dai-lhes vós mesmos de comer. O que tinha no almoxarifado? 5 pães e 2 peixes. Então dava para fazer o quê? 3 McFish. O que é isso para tamanho o quê? Multidão. É correr risco ou não? Então, Deus é engraçado. Deus trabalha com os certinhos e Deus trabalha com os doidos. Tem hora que a gente faz a obra de Deus com dinheiro. Tem hora que a gente faz a obra de Deus sem dinheiro. Está entendendo ou não? Então não critica o outro. Tá certo? Não critica o outro. Aqui nós vamos aprender
alguns princípios. O primeiro princípio está no texto, capítulo 28, de 1 a 10. O que é que nós aprendemos aqui? Anota aí, para você não esquecer. A obra de Deus é feita por quem Deus escolhe e não para quem quer fazer. Repete comigo. A obra de Deus é feita para quem Deus escolhe e não para quem quer fazer. Davi foi um homem muito abençoado. E ele, diz o texto, no versículo 2, vamos ler juntos, bem forte? 28, 2, o que diz? Pôs-se o rei Davi em pé e disse: ouvi-me, irmãos meus e povo meu. Repete comigo. Era meu propósito de coração edificar uma casa de repouso para a arca da aliança do Senhor e para o estrado dos pés do nosso Deus, e eu tinha feito o preparo para o quê? A edificar. Veja que os pronomes todos estão na primeira pessoa. Meu propósito. Meu propósito. Eu tinha um propósito. Edificar a casa para Deus. Vocês estão entendendo ou não? Eu amo o Senhor. Eu quero servir ao Senhor. Ah, pastor Arival, eu quero. O meu propósito esse ano é isso. O meu propósito. Veja bem, não é o seu propósito, é o propósito de Deus. Deus já tinha um propósito para a vida de Davi. Tinha ou não tinha? Tirou ele lá de trás da malhada e o fez o quê? Rei sobre Israel. E Deus fez uma aliança com Davi. Qual era a aliança que Deus fez com Davi? Que a sua família, os seus descendentes, seriam rei em Israel. Por isso que Jesus Cristo é chamado filho de Davi. Mas na hora de construir o templo, não é Davi que vai o quê? Construir. É quem? Salomão. Vocês estão entendendo ou não? Então não é o seu propósito, não é o que você quer. Tem uns crentes que pastor a sua igreja. Eu sou lá dono de igreja, cara. A igreja não é minha, o ministério não é meu. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Às vezes você quer dar aula na escola dominical, mas ninguém quer ouvir você, nem Deus. Você quer cantar, mas ninguém quer ouvir você cantando. Ah, pastor, meu propósito vai ser cantar. Meu irmão, faz o teste. Pergunta para Deus se esse é teu ministério. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Não? Então não há, o reino de Deus não é feito com boas intenções, com voluntários. É Deus quem escolhe. E Deus, olha irmãos, Deus é muito claro. Versículo 3, vamos ler junto bem forte. Vamos ler o que diz? O que diz? Porém, Deus me disse: não edificarás a casa do meu nome, porque és homem de guerra e derramaste o quê? Você está entendendo, Davi? Deus não manda recado. Deus diz para Davi: você não vai o quê? Edificar. O motivo? Porque você matou muita gente. As suas mãos estão cheias o quê? De sangue. Irmãos, nós precisamos ouvir mais a Deus na obra de Deus. Porque Deus não manda recado, Deus diz para a gente. Tá certo? Às vezes, irmãos, nós queremos fazer a obra de Deus, porque nós queremos fazer a obra de Deus do nosso jeito. Porque nós queremos fazer. E não é assim que acontece. Deus tem o tempo, Deus tem a hora, Deus tem a forma e Deus tem o quê? Os meios para fazer a sua obra.
E você se alegra, e deve se alegrar, porque não existe gente inútil. A Bíblia fala que todos nós aqui recebemos o quê? Dons espirituais. E aqui eu aprendo uma coisa muito bonita nesse texto. É que nós precisamos submeter a nossa vontade, o nosso querer, o nosso propósito, a vontade o quê? De Deus. De vez em quando eu conto, pastor, eu quero ser pastor, eu quero ir para o seminário. Isso não é problema meu. Isso é um problema seu com Deus. Ah, eu ouvi a voz do Espírito Santo. Presta atenção, que é a diferença entre voz e assovio. A diferença é você ser um crente consagrado e você ter um chamado para ser pastor. É diferente. Tá certo? Então guarda isso no seu coração. Davi nos ensina que a obra de Deus é feita por quem Deus escolhe e não por quem quer fazer a obra. Segundo princípio que nós aprendemos aqui, versos de 11 a 21. Capítulo 28, versos 11 a 21. Qual é o princípio espiritual para nós fazermos a obra de Deus? Segundo princípio, devemos realizar a obra de Deus ajudando e colaborando com aqueles que Deus o quê? Escolheu. Presta atenção. O fato de Deus não ter escolhido você para fazer determinada coisa não significa que você está fora do time. Porque na igreja é o seguinte, quando eu estou no departamento infantil, aí eu sou... Não, meu irmão. Então o povo vem aqui, só dá aviso no interesse dele. Não estou dizendo aqui dos velhos não, tá? Só para dar um exemplo. Na igreja, a coisa mais importante é o ministério dele. Não é assim, filho. Você imagina eu como pastor, todo mundo querendo dar aviso, todo mundo é importante, todo mundo tem um ministério. Mas tem uns que acham que o ministério mais importante da igreja é o ministério dele. Então aquele que é evangelista, para ele, o mundo é evangelizar. Para aquele que canta, acha que a igreja é cantar. Não é assim não. O que Davi vai nos ensinar aqui? Capítulo 28, a partir do verso 11. Deu Davi a Salomão, seu filho, a planta do pórtico com as suas casas, as suas tesourarias e os seus... e as suas câmaras interiores, como também a casa do... Também a planta de tudo quanto tinha o quê? Em mente. Veja bem, Davi não fez, mas Davi o quê? Planejou tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Então você não vai lá no campo missionário, mas você manda o dinheiro para que o missionário possa fazer a obra no seu lugar. Você está colaborando ou não? Está colaborando. Você nunca conheceu o sertão. Você só conhece Gramado, Disney, Orlando. Eu dei graças a Deus quando viajei agora para Miami, porque o avião estava cheio de menino. E eu disse, Senhor Deus, avião cheio de menino não cai. Né? Porque o mundo está dividido entre aqueles que foram para o Walt Disney e aqueles que não foram, diz Ariano Suassuna. Então preste atenção. O que eu quero dizer para você é muito simples. É que o fato de Deus não ter escolhido você para construir o templo, para fazer aquela obra específica, não significa que você não trabalhe, que você não contribua, que você não ajude aquele que vai fazer aquela obra. E eu quero dizer para você que toda obra para Deus, ela é o que? Importante. Se Davi fez,
o projeto, se Davi levantou as ofertas, se Davi estabeleceu os turnos dos levitas, se Davi mandou confeccionar os instrumentos para que a adoração fosse feita no templo, se Davi deu da sua riqueza para construir o templo, quem ia construir o templo era Salomão. Então aprenda isso, meu irmão. Não entupa os postos dos outros, porque na igreja existe uma competição. Quando não sou eu também não ajudo. Quem viu isso na igreja, levanta a mão. Só eu. Abre o coração, meu irmão. Abre o confessionário aí. Então o povo da SAF diz, não, o ministério mais importante da igreja é a SAF. Não, filha. O ministério mais importante da igreja é o conselho. Não, o conselho está aqui é para servir mais. É para ajudar mais os outros. Então Davi vai nos ensinar isso. E uma coisa linda que Davi vai nos ensinar aqui é que a obra de Deus, ela não pode ser interrompida pelo nosso orgulho. Orgulho. Muita gente desiste porque é orgulhoso de fazer a obra de Deus. Sabe por quê? Porque não aguenta conviver com críticas. E críticas muitas vezes o quê? Injustas. Eu também agora não vou fazer nada. Porque tudo que eu vou fazer nessa igreja eu sou o quê? Criticado. Já viu isso ou não? Ah, pastor, tem gente aqui que teve um passado lindo. Ah, eu já trabalhei nessa igreja. Ah, eu já fui. E hoje, meu irmão? Você só critica? O que Davi faz aqui? Davi planejou. Davi compartilhou com Salomão aquilo que ele planejou. Ele deu para Salomão. Mas não somente isso. Ele encorajou Salomão a fazer o quê? A obra. E é tão lindo esse texto, irmãos, porque você vai observar aqui. Lê comigo o versículo 19, bem forte, bem forte. O que diz? Tudo. Lê, meu irmão, pelo amor de Deus, vamos ler aí, por favor. Não vou mandar vocês embora, vamos lá. Tudo me foi dado por escrito, por mandado do Senhor, a saber, todas as obras dessa. O que eu estou fazendo aqui não é o que eu quero, mas o que Deus o quê? Mandou. Se você tem o dom de ensinar, esmere-se no fazê-lo. Se você tem um dom de misericórdia, exercita. A única coisa que Deus requer dos seus dispenseiros é que cada um seja encontrado o quê? Fiel. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Eu já tive muita vontade de sumir dessa igreja. Sumir. E alguns dizem, suma mesmo, pastor. Pode sumir. Louvado seja Deus. Resposta de oração. Aí hoje cedo, estava tomando banho 6 horas. Liguei o chuveiro. Estava tão tenso. Dormi só 6 horas, 5 horas da noite. Sonhando. Aí quando abri o chuveiro bem quente, eu disse, enche-me do teu Santo Espírito. Lembra daquela palavra, derramarei sobre vós águas, torrentes de água, sei o quê? Então eu fico, para aguentar o dia, ou não é? Torrentes. Porque quando a gente vem para fazer a obra de Deus, Deus escala também uns demônios para criticar a gente, para falar mal da gente, para criar obstáculos. O diabo é o primeiro que chega na igreja. Lê lá em Jó, quando os filhos de Deus reuniram, o primeiro que chegou foi quem? Satanás. Nós fazemos a obra de Deus como ovelhas no meio de lobos. Eu vos envio. O que é ovelha para o lobo?
comida. Então, o lobo olha para a gente e diz assim, olha que picanha, argentina, australiana. Porque ele vê a gente como alimento. Ó, vai comer outro. O salmista, no Salmo 23, diz, Deus prepara uma mesa perante os meus ali. Deus dá comida para a gente, os lobos tudo assistindo a gente. A gente está fazendo a obra o quê? De Deus. Deus está conosco. Amém? Vamos lá. Terceiro princípio. Aí vai o capítulo 29 todo. Deus realiza a sua obra com os seus próprios o quê? Recursos. Então veja bem, a obra de Deus é feita por quem Deus escolhe e não por quem quer fazer. Primeiro princípio. Segundo princípio, devemos realizar a obra de Deus ajudando aqueles que Deus o quê? Escolheu. Terceiro princípio, Deus realiza a obra com seus próprios o quê? Recursos. E o primeiro recurso que Davi vai falar aqui é o recurso humano. Recurso humano. Lê comigo 29, versículo 1. O que é que diz aí? Disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, o único a quem Deus escolheu, é ainda moço e inexperiente, e esta obra é grande, porque o palácio não é para homem, mas para o Senhor Deus. 3 lições importantes aqui. O que Davi está dizendo? Salomão, meu filho, o único que Deus o quê? Escolheu. Ele reconhece, não somente no seu coração, mas perante toda a congregação, que Deus escolheu unicamente a Salomão. Isso é grandeza ou não é? Isso é grandeza. Mas ele reconhece que Salomão, o único que foi escolhido por Deus, ele não passa de o quê? Criança. Deus o escolheu, mas ele é o quê? Incompetente. Estão entendendo o que eu estou dizendo? O que ele diz aí? Deus o escolheu. Ele é ainda moço, e ele é o quê? O que isso significa? Que Deus escolheu uma pessoa o quê? Inexperiente. Porque Deus poderia ter escolhido, não Salomão, ter escolhido o melhor arquiteto, Deus poderia contratar o melhor escritório de arquitetura do mundo para fazer a obra dele. Mas Deus escolheu um jovem o quê? Moço e inexperiente. Deus usa pessoas o quê? Improváveis. Terceira coisa que Davi vai nos ensinar, que Deus escolheu unicamente a Salomão, que Deus escolheu uma pessoa inexperiente, mas em terceiro lugar, ele reconhece que a obra é grande, porque ela não é uma obra para homens, mas uma obra para Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo aqui? Por que nós construímos isso aqui? É para nós? Está no teu nome esse projeto aqui ou não? Está no teu imposto de renda? Todo esse patrimônio, tudo que está sendo construído, está no nome da igreja. Tudo é para Deus. A gente está construindo templo, a gente está furando poço, a gente está distribuindo cesta básica, a gente tem TV, 24 horas pregando o evangelho, e tudo isso é para quem? Para Deus.
E essa obra, ela é uma obra o quê? Grande. Porque o nosso Deus é grande. E o que ele iria construir é grande. Lembra quando Neemias estava fazendo a obra? Qual era a obra que Davi estava fazendo? Neemias estava fazendo? Construindo o quê? Um muro. E o povo chamou Davi. E Davi disse, olha, eu não posso parar a obra. Porque toda a intenção do diabo é fazer você parar de trabalhar na obra de Deus. Coloca isso, tem um capeta escalado para dizer, para. Tira um ano sabático. Não vai nessa não, é o diabo que está dizendo. Vocês estão entendendo ou não? Ele diz, eu não posso parar, porque eu estou fazendo o quê? Uma grande obra. Uma grande obra. Mas Deus realiza a sua obra com os seus próprios recursos. Então o recurso que ele vai dizer aqui é o recurso o quê? Humano. É Salomão. Um jovem, o quê? Inexperiente para fazer uma grande obra. E essa obra não é para homens, essa obra é para Deus. Segunda coisa que ele vai nos ensinar aqui é que Deus realiza a sua obra com os seus próprios recursos. E onde estão os recursos de Deus? Na conta dos crentes. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? Deus vai nos ensinar aqui um princípio muito sério. O princípio da mordomia. Sua casa está no seu nome, mas sua casa não é sua. Prova disso que eu vou no seu enterro. E você não vai levar o quê? Nada. Vocês estão entendendo ou não? Você tem umas aplicações aí maravilhosas. Você tem até um offshore. Bonito termo, né? Você tem aí um casa. Tudo isso é de Deus. Esse é o princípio que nós vamos aprender aqui. Porque Deus vai mandar os recursos dele através do quê? De nós. E aí vem como ofertar, como Deus vai levantar os recursos, o quê? Materiais para fazer a obra. Começa com quem? Vê lá. Veja no texto. Versículo 2, vamos ler juntos? Bem forte. Eu, pois, com todas as minhas forças, já preparei para a casa de meu Deus, ouro, prata e obras de ouro, prata para as de prata, bronze para as de bronze, ferro para as de ferro, madeira para as de madeira, pedras de ônix, pedras de engaste, pedras de várias cores de mosaico, e toda sorte de pedras preciosas e mármore. E tudo o que é em? Davi diz, para começar eu vou dar o que? O exemplo. E o exemplo começa com quem? Com a liderança. Primeiro nome que tem que estar na doação para fazer a obra? O nome da liderança. Por isso eu estou pregando para vocês ontem, mas ontem eu já fiz o Pix antes de dormir. Vocês estão entendendo não? Fiz um Pix. Conforme os meus recursos. Eu não tinha tanto ouro como Davi, não. Mas ele fez com todas as suas forças. Ele fez o que pôde. Como aquela mulher que quebrou o vaso de alabastro. Todo mundo censurou e diz, ela fez o que pôde. Ela fez o que pôde. A oferta da viúva pobre, ela deu o que tinha. Porque para Deus não é a oferta. É o coração do ofertante. Meus amados irmãos, isso é bonito demais. Davi fez isso. Ele ofertou com todas as suas forças. Versículo 3. Ainda porque amo a casa de meu Deus. O ouro e a prata o quê? Particulares que tenho, dou para a casa de meu. Preste atenção. Davi não fez farol com o chapéu dos outros. Ele fez do que ele tinha.
Tem um ditado chinês que diz assim: o problema é dinheiro. Mas se você não tem dinheiro, você não tem o quê? Problema. Você está entendendo? Deus não vai pedir de você o que você não tem. Mas se você tem problema. Sabe por quê? Aí você vai dizer, Davi também estava com o pé na cova. Ele estava no ministério Geração de Ouro. E aqui nós temos um ensinamento. Se você está no pé na cova, é hora de você doar. Veja lá no versículo 26 do capítulo 28. O que é que diz lá? Ora, Davi, filho de Jessé, reinou sobre todo o quê? Israel. O tempo que reinou, os últimos versos do capítulo 29, o tempo que reinou sobre Israel foi de 40 o quê? Anos. Em Hebron 7, em Jerusalém 33. Versículo 28, o que é que diz? Morreu em ditosa velhice, cheio de dias, riquezas e glória. E seu filho reinou em seu lugar. Ele morreu, como eu e você, nós vamos o quê? Morrer. Mas o que você fez para a obra de Deus? Qual o legado que você deixou para a obra de Deus? Mas vamos lá. Davi deu, e ele fez o seguinte: quando Davi deu, aí houve um efeito cascata. Veja lá no capítulo 29. Veja no capítulo 29. E ele diz no versículo 5: quem, pois, está disposto hoje a trazer ofertas liberalmente ao Senhor? Então ele deu o que tinha, ele deu por amor, ele deu o quê? Liberalmente. Ele deu ao Senhor. Então, o que é que diz aí? Os chefes das famílias, os príncipes, os capitães, os intendentes, todos, voluntariamente o quê? Contribuíram e deram para o serviço da casa de Deus. O que possuía, pedra deu pedra. O que possuía madeira deu madeira. Todos contribuíram. E aí no versículo 9, diz que todo o povo deu, porque se o rei deu, se a liderança deu, um efeito cascata. O povo se alegrou com tudo que... Vamos ler juntos, versículo 9? O povo se alegrou com tudo que se fez voluntariamente, porque de coração íntegro deram eles liberalmente ao Senhor. Também o rei Davi se alegrou com grande júbilo. Irmãos, é uma coisa linda. Porque se tivesse um repórter da TV Globo aqui, ia dizer que Davi era o maior captador de recursos. Esse Davi, ele tem o quê? Um carisma, uma habilidade. Ele aprendeu com Laí Ribeiro. Foi assim? Não. Davi simplesmente deu o quê? Um exemplo. E onde há integridade, onde há sinceridade, a generosidade, onde as coisas estão claras, transparentes, o povo contribui. Vocês estão entendendo? Aí, meus amados irmãos, vou terminar. Davi vai fazer uma oração, porque Davi nos ensina a dar, mas ele vai na sua oração nos ensinar por que ele dá. E ele vai orar. E ele vai agradecer a Deus. Isso aqui é pano para a gente estudar o mês todo. Só vou pontuar para vocês aqui algumas coisas muito interessantes, porque Davi, versículo 10, vamos ler juntos? Pelo que Davi louvou ao Senhor perante a congregação toda e disse: Deus de Israel, nosso Pai, de eternidade. Então veja bem, ele bendiz a Deus, por quem Deus é. Ele é o nosso Pai, de eternidade em eternidade. Mas ele vai dizer que a Deus pertence o poder, a grandeza, a honra, a vitória, a majestade.
Ele vai estabelecer o princípio da mordomia, porque teu é tudo quanto há nos céus, na terra. Teu, Senhor, é o reino, e tu te exaltaste por chefe sobre todos. Princípio da mordomia. Riquezas, glória vem de ti. Tu dominas sobre tudo. Na tua mão há força e poder. Contigo está o engrandecer e a tudo dar força. Agora, pois, ó nosso Deus, graças te damos e louvamos o teu. Porque quem sou eu? E quem é o meu povo? Para que pudéssemos dar o quê? Voluntariamente essas coisas. Repete comigo aí, quem diz? Porque tudo e das tuas mãos o quê? O Senhor nos dá e nós o quê? Devolvemos. Tudo que tem vem de ti. Tudo que temos vem de ti. E das tuas mãos o quê? Tu damos. Vocês estão entendendo ou não? Eu queria ler só um versículo. E vou parar. Versículo 18. Lê comigo, irmãos, bem forte. Senhor Deus de nossos pais, Isaque, conserva para sempre no coração do teu povo essas disposições e pensamentos. Inclina-lhe o coração, conserva-as para sempre no coração do teu povo. Isso aconteceu há mais de 3.000 anos atrás. Pode acontecer hoje aqui. Deus pode fazer isso que Ele está fazendo. Amém? Eu quero encerrar. Põe na tela para mim, por favor. Nós vamos comprar o galpão, porque a gente precisa arrumar um lugar para derrubar tudo aqui. Está entendendo, Benjamin? Você que é empreendedor, precisamos dos 42 milhões. E Deus diz, a ninguém ficais devendo nada. Tem que comprar à vista. Não podemos fazer dívida. Tem que arrumar os 42 milhões. Ore por aquele irmão que diz que vai dar os 8 milhões de dólares. Ore por ele. Para destravar o negócio da oferta. Eu fui falar isso, o povo parou de dar. Só que é o seguinte, nós precisamos ir para lá, porque ele não tem para onde ir. Ou então nós vamos para Cacolândia. Tem que derrubar tudo aqui. Veja na tela o que o povo de Deus planejou. Não fui eu que planejei isso não, tá? Teve uma comissão, teve alguns arquitetos aqui da igreja que planejaram. Foi contratado um escritório de arquitetura. Isso está rodando há mais de ano. Olha o prédio aí. Gostaram ou não? Achou bonito? Então, se a gente tem motel, se a gente tem sambódromo, se a gente tem C&A, tem shopping na Marginal, vai ter o quê? Um templo. Vai ser o primeiro templo para a glória de Deus, que prega a palavra, a fé reformada, os princípios da palavra de Deus. E nós temos que fazer isso em 6 anos. Veja que coisa linda. Aqui é a entrada, aquele caixote ali é um templo para 2.800 pessoas. Tem sala à vontade, porque é tudo para fazer com drywall. Então, isso aí. Lá em cima, tem 2 quadras cobertas. Deve ter aqui no espaço, aí, deve ter um McDonald's, Starbucks. Aí, você que tem franquia, já está pensando em vender para a igreja, né? Não. Aí vai atender a necessidade. Olha lá para você ver. Estacionamento, salão para 500 pessoas, terraça jardinado, esporte, escola. Vai ter acesso pela Semaneiros, acesso aqui pela frente. Lá em cima, ali no meio, vai ter uma capelinha de 24 horas. Nós vamos ter uma capela de 24 horas orando por São Paulo, pela obra de Deus no mundo. Então, se você está aposentado, você já tem serviço para essa capela. Tá certo? Você ora, depois passa no McDonald's, um McFish lá e vai embora.
Veja, meus amados irmãos, essa foto. Nós estamos aqui, perto da estação. Esse projeto é possível porque nós estamos a menos de 600 metros da estação. Aqui inclui tudo que nós temos sem a casa do lado, do judeu. Ele vai ficar aí, para sempre e sempre. Aleluia. Se ele vender, a gente já tem um projeto para adaptar o espaço dele. Mas nós não estamos contando com isso. Vocês estão entendendo? Veja bem. Pode passar mais adiante. Aí são 14.761 metros de área, o quê? Construída. Se a gente calcular isso por 6.000, 7.000, 8.000, aí você põe. Você tem grana, quer botar folhada a ouro, você dá Hussein, aí você gasta. Mas com 6.000 metros quadrados, 5.000, como a gente construiu isso aqui? Com muita pirangagem, a gente constrói esse negócio. Bonito e barato. 2 anos para aprovar o projeto, 3 anos para a gente o quê? Construir. Vocês estão desanimados? Meu filho me diz, pai, o senhor está igual a Moisés. Vai subir no Monte Nebo, ver a terra prometida e morrer. Eu falei, eu não aceito essa profecia, não é de Deus. Eu não bati a vara na rocha, né? Vamos ficar de pé? Você nessa manhã está sendo desafiado a participar dessa grande obra. Só que para a gente fazer isso aqui, nós temos que comprar o galpão para a gente mudar. Se a gente comprar o galpão essa semana, nós temos 6 meses para mudar e já passar o ano novo lá. Amém? E aí nós vamos ver o mover de Deus. Porque quando a gente terminar aqui, mudar para cá, a igreja vai ter 10.000 membros. Aí vai ser 4 cultos no auditório de 2000 Aí você vai ter que comprar o Morumbi. Aí não é comigo. O Allianz Parque. Estão entendendo o que eu estou dizendo ou não? A obra de Deus é para frente. Para frente. Nós estamos semeando para outros o quê? Colherem. Nós estamos deixando um legado para as novas gerações. Amém? Levanta a sua mão aí, assim, bem forte. Senhor Deus, eu estou aqui na tua igreja. Não para fazer o que eu quero, do meu jeito. Não para cumprir o meu propósito. Eu estou vivendo esse tempo para fazer o que tu tens para mim. Muito obrigado pela vida de cada um aqui. Muito obrigado porque o teu Santo Espírito tem trazido pessoas para a igreja de Pinheiros. É o Senhor que tem trazido. Muito obrigado porque através da IPP TV, milhares de pessoas têm sido alcançadas no mundo, Pai. Milhares de pessoas assistem online os cultos, estão sendo abençoadas, transformadas pelo poder do Evangelho. E nós não queremos que essa obra pare em mim. Nós não queremos fazer aqui um museu, Deus. Nós queremos fazer uma agência viva do Teu reino. Para que as novas gerações, a partir desse lugar, alcancem todas as nações da terra, Senhor. Essa é a nossa oração. Inclina o nosso coração a fazer aquilo que o Senhor nos pede. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe. Vamos ter um intervalo agora. E depois quem vai ficar para o culto às 11 horas.